Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez eu estou fazendo esse desenho desse idoso. Eu vou colocar a foto da referência aí na tela. E é uma textura bem complexa, são bastante detalhes. E eu vou fazer uma parte aqui com vocês, tá? Eu vou começar aqui usando o 2B da Staedtler. Com ele eu consigo ter mais precisão para fazer várias bolinhas, vários tracinhos, até chegar nesse fundo aqui todinho. Então eu vou fazendo várias marquinhas, pequenas bolinhas, pequenos tracinhos, e sempre reparando aqui na minha referência. Onde eu vejo que tem mais pontinhos, que está mais junto, eu vou fazendo vários assim, ó. Vou preenchendo bem, mas mesmo assim eu deixo algumas partezinhas brancas, tá? Quando eu vejo que está mais espaçado, que está mais clarinho, eu vou deixando as bolinhas mais espaçadas e um pouco mais clarinha. E sempre fazendo com camadas, depois eu vou escurecendo aqui em cima, tá? E reforçando também algumas texturas. Então, pessoal, a gente vem fazendo com bastante calma. Eu volto onde eu já tinha feito, ó, e faço mais bolinhas, preenchendo mais. O importante é que fique vários pontinhos assim, ó. Ainda mais que é uma pele de idoso, quanto mais marquinhas fizer, mais fica bacana. Só que também sem exagerar. Eu venho vendo sempre o sentido que elas estão. Se tiver bem juntinhas, eu vou fazendo aqui bem juntinhas. Aqui já vai começar a fazer esse sentido aqui. Vários tracinhos já subindo. Então a gente já vem puxando ele mais ou menos no sentido. Então só uma coisa, pessoal, não tem como a gente copiar a textura exatamente. Então assim, se a gente preocupar em copiar ele igualzinho, a gente perde tempo e não fica legal, não vai ficar igual a foto, tá? Então a gente tenta buscar o máximo do que a gente está vendo. Então essa aqui é a primeira camada. Eu ainda vou voltar aqui, reforçar alguns pontos e vou fazendo até escurecer o ponto que eu quiser. Igual aqui, ainda vou vir com lápis mais escuro, tá? Agora eu já venho com pincel de maquiagem, tirando um pouco as marcas, suavizando os traços. Então, pessoal, olha só, a gente vem fazendo pequenas manchinhas. Quando a gente vê a textura, a gente acaba vendo muita mancha de uma vez e a gente fica meio sem saber o que fazer. Só quando a gente vem por partes, fazendo cada parte separada, a gente já começa
não vê o desenho por total, por completo, a gente só vê aquela parte. E isso facilita para a gente. Então eu vou vendo aqui pequenas manchas, eu não vejo a textura toda. Eu sei que eu tenho que fazer várias bolinhas, vários tracinhos, tá? E sempre buscando o sentido que ela tá. Se eu ver que aqui eu tenho que fazer vários tracinhos aqui subindo, eu venho fazendo nesse sentido aqui, ó. Esses cantinhos assim, sempre eu gosto de passar esse fuminho para poder desfocar bem, tirar bem as marcas. Porque esses cantinhos não tem muita textura marcada não, tá? Mesmo que tenha um pouquinho, com esse fuminho mesmo, eu faço essa textura. E ainda eu vou vir escurecendo bem aqui. Então é um trabalho bem minucioso, tá, pessoal? A gente tem que ter paciência, não adianta. E preenchendo as áreas, eu gosto de vir com lápis mais claro, depois que eu venho escurecendo, tá? Fazendo as texturas mais marcadas. Eu não gosto de começar já com lápis escuro, não. Igual essa parte aqui, ó. Eu só fiz a parte escura depois que eu já tinha feito essa camada aqui. Igual eu tô fazendo nessa parte aqui, ó. Agora eu já estou com o B e esse da Staedtler e vou só passar aqui para fazer um fundo bem clarinho. O lápis Staedtler, o Black que eu estava usando, eu gosto mais para partes onde eu vou fazer bastante textura. Quando eu só quero dar um fundo, eu não uso ele não. Ele é mais para a parte bem texturizada mesmo, parte de textura bem complexa, assim, bem marcada. Aí eu uso ele. Aqui eu só vou dar um fundo mesmo, tá? Fazendo movimento circular já para ficar um pouquinho marcado, mas nada assim demais não. Algumas partes eu gosto de ter esse fundo para poder trabalhar por cima, tá, pessoal? Como aqui é mais textura, eu já fiz ele mais marcadinho mesmo. Isso vai de cada um. Tem gente que gosta já de fazer a textura direto, tem gente que gosta de fazer por camadas.
Agora eu já estou com 4B da Staedtler Black e vou reforçar bem todos os pontos que eu estou vendo que tem sombra aqui e reforçando toda a textura. Então, pessoal, por isso que eu falo que é bom a gente fazer por camadas, ó, que agora eu já tenho mais precisão, vou vendo onde que a textura está mais marcada e venho reforçando todos os pontos aqui, ó. A ponta fininha. Então quem já estuda comigo, já está acostumado do jeito que eu faço, eu sempre vou fazendo assim, ó. Base, segunda camada, terceira camada. Porque depois eu vou voltar aqui ainda, vou fazer os brilhos, vou reforçar alguns pontos ainda, então eu chamo isso de terceira camada. Tiro um pouco as marcas com esfuminho mesmo. Depois eu vou usar também o pincel, mas como essa parte aqui é mais desfocada no cantinho, eu venho passando um esfuminho bem de levinho. Então, pessoal, nessa camada aqui, eu venho só destacando os pontos mais que tá mais marcado aqui, ó. Já puxando já na textura no sentido que ela é. Agora já vou pegar o B com a ponta bem fininha e vou detalhar, porque o B aqui vai ser mais clarinho. Eu já vou detalhar essa textura bem fininha aqui já no sentido aqui, fazendo risquinhos, ó. Com esse lápis que eu tava, já não consigo, porque ele é mais escuro, eu não vou conseguir fazer ele mais fininho assim, ó. Aqui eu tô com 4B, porque eu preciso um pouquinho mais escuro, e esse 4B, por ele ser mais oleoso um pouquinho, ele tem mais carvão e grafite na composição dele, eu consigo ter mais precisão para fazer a textura, ó. Então eu vou escurecendo aos poucos por cima da camada que eu já fiz, fazendo os detalhes aqui da textura, movimentos bem curtinhos. Por isso que eu falo que a gente vai fazendo por camadas, a gente consegue ter mais precisão. Fazendo a camada escura em cima de onde eu já tinha feito. Nesse lápis, pessoal, esse daqui, ele é bom para fazer texturas assim. Quando eu quero fazer um fundo, alguma parte mais lisa, ele já não é bom não, tá? Pelo menos eu não gosto. Aí quando eu for fazer fundo, eu já venho com o Staedtler, o azul.
Essa parte aqui a gente vai fazendo no sentido aqui para cima, ó, fazendo alguns risquinhos bem sutis mesmo, porque senão fica muito marcado. Eu venho, tiro um pouco as marcas. E venho reforçando aqui essa parte mais escura um pouquinho aqui. Puxando algumas texturas. Com a caneta borracha 2.3, eu venho reforçando todos os brilhos. Por isso que eu falo com vocês que eu faço por camadas e depois que eu venho realçando os brilhos e algumas partes de sombra. Então sempre que tiver alguma parte de sombra aqui, eu reforço o brilho perto ali dela. Que aí fica uma sombra com o brilho do lado. Alguns pontos, tá, pessoal? Não precisa ser no desenho todo, não. Alguns lugares que eu vejo que eu passei mais a borracha, eu venho com esse fominho e tiro um pouco as marcas dela, tá? E como eu sempre falo, ainda eu volto, porque eu nunca dou o desenho como pronto aqui não. Eu ainda vou fazer mais textura aqui, se eu ver que está muito marcado alguns pontos, eu vou passando esse fuminho, vou tirando um pouco as marcas. Alguns lugares eu vou fazer batidinhas. O importante, pessoal, é chegar uma hora e começar a aparecer com a textura. Então, olha só, eu vou formando ela bem devagar, ó. Então, pessoal, eu sempre venho clareando alguns pontos e fazendo por camadas. Aqui eu já estou com o lápis borracha, clareando alguns pontinhos também. Então, pessoal, já estou terminando esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente vai continuar esse desenho aqui depois. Eu vou fazer mais vídeos para vocês, tá? Quando a gente vai fazendo texturas assim, às vezes a gente acha que tá esquisito, porque igual aqui não tem grafite. Então o contraste que tem que ter nessas partes aqui ainda não tá. Então assim, a gente olha o desenho, ele não fica muito legal. Por isso que muitas pessoas desistem do desenho pela metade. Porque como que ainda não está formada a textura toda por completo,
às vezes você vai achar que no desenho tá ruim, tá? Mas só quando a gente termina ele que a gente pode ter uma opinião mais exata, tá? É igual essa textura aqui da mão. Até a gente fazer ela toda, não fica legal, até formar todas as camadas, os brilhos, as sombras, tá? E eu vou trazer mais vídeos aqui desse desenho para vocês. Beleza, pessoal? Então tá bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.